Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Pedimos permissão ao Mestre Jesus para darmos início a mais uma atividade no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. A atividade a ser trabalhada nesta noite é algo diferenciado do que comumente nós realizamos nesta casa. O objetivo desta reunião, desta exposição, é plasmar no coração e na mente da necessidade de nós estudarmos, juntamente com os nossos familiares, os ensinamentos de Jesus. Então nós estaremos apresentando àqueles que aqui se encontram e aos ouvintes da rádio uma proposta de harmonia, de equilíbrio, que todos nós poderemos conquistar desde que façamos uso da instrumentação que a doutrina espírita nos fornece com relação ao entendimento e vivência dos ensinos de Jesus. O Evangelho no Lar, ou culto cristão em família, é algo que teve início com o próprio Mestre Jesus. Certa feita, encontravam-se Jesus juntamente com os apóstolos, e quando a conversação tendeu para algo não salutar, o mestre fez uma pergunta a Pedro a respeito do que ele fazia com os peixes que ele pescava. Pedro, sem entender muito a razão da pergunta, respondeu: quando nós fazemos a pesca, separamos os melhores peixes, descartamos aqueles que não serão comprados por ninguém, e os melhores peixes nós levamos para o mercado. Jesus ouviu a resposta e retornou outra pergunta a Pedro e disse: o que faz o oleiro quando manipula o barro? Pedro ficou cismarento e respondeu: o oleiro, ao trabalhar o barro, procura imprimir-lhe a melhor forma possível, aquela forma que lhe agrade. E aí sim, o produto desta construção poderá ser também vendido no mercado. E o marceneiro, o que ele faz? E Pedro responde: o marceneiro faz uso da enxó, do serrote, do martelo, prepara a madeira de tal forma que possa imprimir aquela ideia que o marceneiro tem a respeito do que vai produzir. Porque, sendo a peça produzida algo bonita, bela, ela terá melhor aceitação no mercado. Feito esse questionamento juntamente com Pedro, Cristo questiona a respeito do lar e coloca como o pescador leva os melhores peixes ao mercado, que o oleiro leva também a melhor peça produzida a ser vendida, bem como o marceneiro, da mesma forma é o trabalho da família no lar. A família é a verdadeira exportadora de caracteres para o meio social. Se nós não trabalharmos
os nossos filhos dentro do lar, em seus aspectos éticos, morais, para que eles possam equilibrar-se, como é que nós podemos lançar para a sociedade elementos bons, elementos íntegros, elementos moralizados. Se nós queremos que a sociedade melhore, nós temos que melhorar a nossa convivência em nosso lar. Como é que nós poderemos amar a Deus, que encontra-se tão distante, se nós não conseguimos amar ao nosso próximo que vive sob o mesmo teto e vivencia das mesmas lutas que nós? Então, para que o lar se aperfeiçoe, há necessidade de nós trabalharmos os componentes desse núcleo familiar. E é desta forma que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, convida a todos os seus frequentadores, principalmente para aqueles que ainda não realizam o culto do Evangelho no lar, para que possa somar forças em suas residências e iniciar o estudo do Evangelho. Porque se nós realmente queremos modificar o mundo, precisamos modificar a nós mesmos. Precisamos modificar aos nossos filhos com a intenção de melhorarmos o seu comportamento ético, moral, tornando-o um ser equilibrado. E como é que fazemos isto? Se o Pai nos dá o alimento na mesa do nosso lar, para que nós possamos saciar a fome do corpo físico, porque nós também não podemos usufruir do alimento espiritual em torno dessa mesma mesa, juntamente com os nossos familiares. Porque quando nós nos propomos a estudar os ensinamentos de Jesus, Jesus se faz presente em nosso lar. Uma vez por semana, nós comungamos com o Mestre. E ele mesmo afirmou: onde existirem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Portanto, certamente, Jesus se fará representar por espíritos superiores que virão nos proporcionar a devida orientação, a devida compreensão daquilo que estaremos estudando. Para isso, nós deveremos convidar os nossos familiares. Então, se eu desejo iniciar o culto do Evangelho no lar, eu deverei convidar primeiramente aqueles seres que fazem parte desse núcleo familiar. Feito o convite, então nós estipulamos o dia da semana e um horário. Verificar aquele dia em que maior número de pessoas do núcleo familiar possam estar presentes, quando não todos. Firmado o dia e firmado o horário, nós então começamos a estudar o Evangelho de Jesus. Esse estudo do Evangelho tem por finalidade melhorar o ambiente familiar, modificar aqueles comportamentos equivocados que tanto pais quanto filhos possam apresentar. Trabalhar o relacionamento entre pais e filhos, harmonizando-os. Trabalhar também a compreensão a respeito das leis que regem o universo, as leis que regem o relacionamento. Fazer com que cada criatura possa entender por que está na Terra,
de onde veio, o que está fazendo nesta determinada família, qual é o seu papel, qual é o motivo que ele está naquela família e o que Jesus e o Criador espera dele enquanto um componente daquele núcleo familiar. Proporcionar o equilíbrio, proporcionar a paz interior, porque os nossos lares estão em crises. A crise que invade a sociedade é reflexo da crise que vive o próprio lar. Portanto, nesse grito de alerta, a maioria dos centros espíritas estão convidando os seus frequentadores para comungar com Jesus, estabelecer um elo mais profundo e eficaz com o Mestre amado. E para tanto, há necessidade de nós, enquanto espíritos, compreendermos da importância dessa empreitada. Quando as pessoas começam a trabalhar juntamente no lar, a modificação que se efetua em cada componente é algo significativo, porque as consequências do estudo já são sentidas desde a primeira reunião, desde o primeiro encontro, desde a primeira reflexão. Os componentes se tornam mais maleáveis. Se houver agressividade, ela deixa de fluir, porque a proposta é exemplificar aquilo que fora estudado. A observação impensada passa a ser ouvida sem revolta. Se alguém tece algum comentário que pode vir a nos machucar, a nos magoar, nós que estamos estudando o Evangelho, já não nos revoltamos mais, porque sabemos que aquilo já não mais poderá nos atingir. A calúnia que nós possamos ser alvos, ela acaba sendo isolada no algodão do silêncio. Nós não revidamos a qualquer tipo de agressão para aquele que está imbuído da verdade, de se transformar em um homem de bem. A enfermidade é recebida com calma. Nós sabemos que, no plano espiritual, fizemos o nosso planejamento reencarnatório, que escolhemos determinadas passagens, aquilo que nós chamamos de provas e expiações, e que popularmente se chama a cruz que eu carrego. E normalmente essa cruz se torna cada vez mais pesada, principalmente quando o indivíduo se torna acometido de uma enfermidade. E quando nós realizamos o Evangelho no lar, essa enfermidade já não nos revolta mais. Sabemos que é para o nosso bem. E, portanto, nós também não nos revoltamos contra o Criador. Porque se o Pai proporciona ao Filho aquilo que lhe cabe de melhor, principalmente se ele precisa passar por uma cirurgia, o Pai não vai evitar que ele passe pela cirurgia para se melhorar. Da mesma forma, é o Pai eterno, Deus, o nosso Criador, para com a criatura. Se nós precisamos passar por determinadas provas, aquilo que for necessário e ideal para a nossa perfeição, para o nosso resgate para com a lei divina, o Pai deixará que nós passemos. Mas, sob a ótica da doutrina espírita, no estudo do Evangelho, isso não nos causará mais nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de revolta. O erro alheio sempre encontrará compaixão.
nós não mais apontaremos o dedo criticando o erro do outro, porque sabemos que também erramos e poderemos errar ainda muitas vezes. E que, portanto, em nome da caridade, nós teremos que fazer uso do perdão. Fazer vista grossa, deixar a coisa quieta, sem alarde. A maldade não encontrará mais brechas para poder insinuar-se. Nós não estaremos mais falando mal do outro, porque sabemos que isto é algo que vai contra a caridade. E em virtude dessa mesma caridade, é que Jesus solicita para que estudemos e exemplifiquemos os seus ensinamentos. Quando nós realizamos o Evangelho no lar e fazemos as preces, nós elevamos o sentimento, e esse sentimento faz com que movimentemos as energias constituídas do fluido cósmico universal. Nós plasmamos luz nesse fluido que nos envolve, em nosso perispírito. E ao irradiar esta luz de nós mesmos, nós impregnamos toda a atmosfera do nosso lar. Nós impregnamos as paredes do nosso lar de luzes, de harmonia, de equilíbrio, de tal forma que o nosso lar acaba se transformando em uma fortaleza. Se algum espírito mal intencionado desejar adentrar em nosso lar, ele não mais poderá. Nós sabemos que os espíritos podem atravessar qualquer substância material, mas aquela substância formada com matéria espiritual, matéria de luz, que foi irradiada dos nossos sentimentos, formamos uma barreira e o espírito fica impedido de adentrar. E se ele tentar adentrar em nosso lar, ele tomará um choque de vulto. Então, o nosso lar se transforma em uma fortaleza. Quando a família é sincera em realizar o Evangelho, essa casa se transforma num pronto-socorro avançado da espiritualidade maior. Nós já lemos no nosso lar que equipes socorristas saem do nosso lar, dirigem-se ao umbral para poder resgatar aqueles espíritos que já estão em condições de arrependimento e podem galgar degraus mais avançados, podem ser recolhidos para planos mais purificados. E enquanto não é formado o grupo que será levado para esferas maiores, esse espírito fica alojado naquela residência que trabalha com o Evangelho de forma séria, sincera, acreditando na caridade, que é a mensagem maior de Jesus. Então se transforma num pronto-socorro avançado. Então nós temos dentro do nosso lar todas as ferramentas necessárias para nos emendarmos, para compreender o trabalho que precisamos desempenhar juntamente com os nossos e juntamente com a sociedade. A proposta do Evangelho é melhorar o homem para melhorar a sociedade, porque melhorando o homem, nós melhoramos a família. Melhorando a família, nós melhoramos a sociedade. Melhorando a sociedade, melhoramos a nação e, consequentemente, o mundo. E daí não mais veremos essa onda de crimes, essa febre de comportamentos inadequados, de vícios, que normalmente a televisão coloca dentro de nossos lares. Tudo isso será modificado. E só existe uma receita: vivenciar Jesus. Então, nesta noite, nós estaremos dando um exemplo de como deve ser processado o Evangelho em nós
lares. Só nós, nessa demonstração, nós somente não faremos aqueles comentários que compõem o Evangelho. Então, como é que eu devo proceder? Primeiro passo, convidar os componentes do núcleo familiar. Se todos aceitarem, muito que bem. Se apenas alguns aceitarem, tudo bem. Não devemos impor que eles participem. Aceitar aqueles que se predispõem a trabalhar, estudar o Evangelho, determina-se um dia, determina-se um horário. Se ninguém quiser participar do núcleo familiar, a pessoa poderá realizar o Evangelho sozinha. Nada impede, ela estará sozinha enquanto indivíduo, mas tendo a certeza que além dela, estará junto com ela o amigo espiritual, o seu anjo guardião. Então já não mais estará sozinha. E com certeza, um número imenso de espíritos que estão desejosos de aprender a respeito do Evangelho. No nosso lar, jamais estaremos somente nós encarnados. Existe um grupo muito grande de espíritos se farão presentes, e sempre com a autorização do mentor daquele Evangelho. Então nós marcamos o dia e horário e damos início então ao estudo do Evangelho. Como iniciar? Primeiramente, nós realizamos uma prece, que nós chamamos de prece inicial. Nesta prece inicial, ela deverá ser simples, deve ser espontânea, onde fale mais alto o coração do que as palavras. Não deverá conter muitas palavras. Muito pelo contrário, uma prece curta, simples e espontânea. O objetivo é que os nossos sentimentos cheguem até o Criador. E nós convidamos a Jesus, convidamos o nosso anjo guardião, e normalmente também estarão presentes aqueles familiares que se interessam pela nossa evolução. Feita a prece, que é uma autorização para que eles possam se aproximar, nós então lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E como deveremos ler este livro? De forma metódica e sequente. Ou seja, deveremos ler desde a primeira página, na forma sequente, metódica, até chegarmos na última página. Ler um pequeno trecho. Evitar de abrir o Evangelho ao acaso. Há muitas casas que têm esse hábito, porque a ideia que se tem é que o espírito mentor vai abrir na página que será interessante e importante para aquele que o abre. E aí nós caímos em vícios, em superstições, porque todas as páginas do Evangelho têm a sua importância. Todos os assuntos constantes do Evangelho são importantes para nós e nós precisamos estudá-los, refletir, meditar sobre eles e, acima de tudo, vivenciá-los. Então, ler desde a primeira página até a última, inclusive as preces. As preces precisam ser espontâneas, sim, mas as preces que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo são modelos para que nós possamos nos orientar. É um farol que nos indica o caminho de como proceder. Feita a leitura de forma sequente, não abrindo ao acaso, de um pequeno trecho, lido de forma pausada, audível, para que todos possam ouvir e entender. Feito a leitura, nós então passamos para a terceira etapa, que é comentar. Então nós iremos comentar aquilo que entendemos. E neste momento, nós deveremos falar realmente o que é que nós entendemos daquilo que foi lido.
qual é o sentido, o significado do texto. E todos devem participar. Aquele que tem mais condição de entendimento, mais compreensão, deverá incentivar, explicar, mas jamais utilizar este momento para tecer qualquer espécie de crítica, qualquer espécie de desabono, seja a religiões, seja a situações ou pessoas. É comentar o que entendeu. Feito o comentário, nós vamos então para as vibrações. E nas vibrações, nós iremos emitir energias salutares em prol de alguém, tendo a consciência de que vibrar é emitir um pensamento de amor, um sentimento de amor. Sabemos que o pensamento é energia. A matéria mental que compõe o nosso pensamento, ele é transportado pelo fluido cósmico. E ele chega aonde nós pensamos, onde idealizamos. E esse pensamento, se nós pensamos em hospitais, então essa energia salutar é dirigida para o hospital. Se nós pensamos em alguém que está passando por algum problema, então essa energia é direcionada para esse ser. Somente produzirá bem. Então nós podemos vibrar para o hospital, para os presídios, para alguém que nós sabemos estar passando por uma necessidade, para o nosso lar, para o planeta Terra. Sempre de uma forma sincera, de uma forma profunda, para que essas vibrações realmente cheguem ao seu destino. Após as vibrações, nós vamos para a última etapa, que é a prece de encerramento, ou seja, uma prece de agradecimento. Como a prece inicial, simples, espontânea, que fale mais alto ao coração. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao Espírito que veio trabalhar naquele Evangelho, que veio nos dar assistência. E esse Espírito se sentirá agradecido. E Jesus também se sentirá agradecido pela nossa proposta. Terminado este agradecimento, nós encerramos o Evangelho. É essa a mecânica, algo simples, mas que deve ser realizado com muita responsabilidade. Então agora nós vamos partir para uma demonstração de como deve ser feito esse Evangelho em nossos lares. Então nós temos aqui conosco o nosso irmão Alberto, que fará a prece inicial, a nossa irmã Ana, que fará a leitura, o nosso irmão Newton, que fará as vibrações, e a nossa irmã Vera, que fará a prece final ou de agradecimento. Nós somente não faremos a prece, os comentários, porque o comentário, aqui é uma demonstração, não procede. Então vamos acompanhar nosso irmão Alberto na prece inicial e, na sequência, a nossa irmã Ana com a leitura. A Deus Pai e ao nosso Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo do Evangelho. Pedimos a vós, vossa bênção, vossa ajuda, para que possamos manter os pensamentos elevados e colocar em prática no nosso dia a dia tudo o que aqui será estudado. E assim, agradecido que estamos, pedimos vossa permissão para iniciar mais esse estudo do Evangelho. Graças a Deus, assim seja. Boa noite. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai,
que estás no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não vos saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Então vamos assim, elevando mais uma vez o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos da espiritualidade por mais essa bendita oportunidade desta leitura e aprendizado do Evangelho. E depois de tanto aprendermos, de tanto recebermos, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrando, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que se encontram no leito de dor, irmãos nossos que se encontram no pronto-socorro, numa sala de UTI, numa sala de cirurgia, irmãos nossos que estão com dores atrozes, que eles possam nesse instante, Senhor Jesus, receber esse bálsamo, receber esse alívio para suas dores físicas. Vamos adentrando a todos os lares do planeta Terra, principalmente aqueles lares onde há tanta desavença, tanto desajuste, que a nossa vibração possa envolver a todos os lares em fluidos de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio. E vamos vibrando também, Senhor Jesus, para o nosso lar, a cada canto do nosso lar, que possa ser tirado esses espíritos que porventura lá estiverem, espíritos ociosos, espíritos doentes, que eles possam ser devidamente amparados e esclarecidos. E vibrando também, Senhor Jesus, a todos os nossos familiares que moram conosco, que eles possam nesse instante também receber essa energia, esses fluidos benditos. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, meus amigos da espiritualidade. Que assim seja. A Deus nosso Pai, a nossa gratidão por esta oportunidade. A Jesus nosso Mestre, a nossa eterna gratidão sempre por este Evangelho deixado para nós, através da doutrina espírita.
Que possamos, Mestre Jesus, fixar em nossas mentes o aprendizado da noite, e que mais difícil ainda, mas que com a sua ajuda possamos conseguir colocá-lo em prática. Agradecemos ao nosso anjo guardião, aos espíritos amigos, por esta oportunidade tão enriquecedora a todos nós. Que a sua paz e o seu amor permaneça no nosso lar e que possamos voltar no mesmo dia, no mesmo horário, na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Então, como podemos perceber, a realização do Evangelho é algo muito simples, não precisa de ostentação, de aparatos, de nada. Simplesmente a prece inicial, a leitura do trecho, o comentário, as vibrações e a prece de agradecimento. Agora, há algumas observações que precisamos tecer com relação à prática do culto do Evangelho em nossos lares. Na realização do estudo do Evangelho, nós não podemos permitir manifestações espirituais, manifestações mediúnicas. O objetivo do Evangelho no lar é estudar os ensinamentos de Jesus. Se alguém tem a faculdade mediúnica que precisa educá-la, deverá procurar um centro espírita idôneo e educar a sua faculdade neste centro. Igualmente, com relação à sessão de cura, nosso lar não está preparado para manipular essas energias que vá proporcionar a cura para algum irmão nosso necessitado. O mesmo procedimento, procurar então uma casa espírita e nem lugar para passes. Então, não praticar incorporação de forma alguma, ou psicografia, psicofonia, não é local ou momento para curas e passes. Isso nós realizamos no centro espírita. Também na prática do Evangelho, nós não fazemos uso de flores, de toalhas, de incenso, de velas. Tudo isso não é coerente com a simplicidade dos ensinos de Jesus. E aí nós estaremos, caso formos agir deste modo, estaremos fazendo um culto religioso, que não é a proposta. A proposta é estudar os ensinamentos de Jesus. Pode acontecer também que no momento em que estivermos realizando o Evangelho, chegue uma visita, toque o telefone ou coisa parecida. Então, se chegar uma visita naquele momento em que estamos fazendo o estudo do Evangelho, pela educação, convidar esta pessoa a participar do estudo. Caso ela não deseje, respeitá-la, peça para que aguarde e assim que terminar o estudo do Evangelho, nós daremos o devido atendimento. A duração do Evangelho deve ser de 30 a 40 minutos. Não pode se estender muito, principalmente quando exista a presença de crianças ou pessoas muito idosas. Então, 30 a 40 minutos é um tempo ideal para que possamos realizar o Evangelho. Na questão de tocar o telefone, se der para desligar o telefone neste momento de 30 a 40 minutos enquanto realizamos, muito que bem. Mas existem alguns profissionais que não podem desligar. Por exemplo, um médico que pode estar precisando ajudar alguém que lhe solicita apoio. Logicamente, nós precisamos então destacar alguém da família para atender esse telefone. Tocou o telefone, então alguém vá e atende de uma forma simples e espontânea. Então é algo que nós podemos realizar sem muitas complicações. Agora nós abrimos o espaço para alguma dúvida que possa existir.
Pois não. Tá pegando o microfone aqui. Lá no fundo. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é com relação a crianças e idosos. Qual que é o empecilho, não sei, com relação ao tempo? Não, a questão de 30 a 40 minutos, isso aqui pode se tornar cansativo para uma pessoa muito idosa. E uma criança pode ficar muito irrequieta e não proporcionar aquele rendimento desejável ao culto do Evangelho, né? Então, uma que nós deveremos realizar uma vez por semana, o mínimo uma vez por semana, 30 a 40 minutos, para lermos um pequeno trecho e meditarmos a respeito desse trecho. Agora, se nós nos estendermos muito, acaba se transformando em algo muito cansativo. Nem os idosos aguentam, muito menos as crianças. É a única razão. Boa noite. Boa noite. Minha dúvida é o seguinte: tem o dia marcado lá para fazer o Evangelho, e aí de repente acontece algo imprevisto, os familiares não podem estar, de repente no caso de uma viagem, de não poder estar no dia e no horário. O que a gente pode fazer? Assim, mudar o dia ou então fazer no lugar que estiver? O que é o certo? Se for por caso de urgência de viagem, pode realizar o Evangelho onde a pessoa se encontrar, ou a família se encontrar. Agora, caso seja impossível a realização do Evangelho naquele dia na semana, então passa-se para a semana seguinte. Não há nenhum empecilho. O que não se pode fazer é mudar constantemente o dia, porque quando nós nos propomos a realizar um determinado dia, determinado horário, é destacado um espírito de elevada envergadura moral para dar assistência. E este espírito, naquele dia, naquele horário, ele se fará presente em nossos lares. Se nós ficarmos mudando constantemente, ele tem outras tarefas. E aí nós iremos atrapalhar o trabalho dele. Boa noite. Boa noite. Existe uma melhor maneira para convidar as pessoas do nosso lar para fazer o Evangelho? Ou simplesmente convidar? Qual que é a melhor forma? Bom, a melhor forma é usar a sinceridade, o desejo de harmonizar a família, de trabalhar essa questão da vivência da moral no próprio lar. Trabalhar isso de uma forma muito mais simples, sincera e uniforme, homogênea. Então, se nós formos sinceros na exposição daquilo que estamos pretendendo, então seremos atendidos prontamente. Em virtude da disciplina de horário, nós atenderemos posteriormente a alguma outra pergunta. Nós agradecemos a todos os presentes, agradecemos aos ouvintes da Rádio Boa Nova, o nosso muito obrigado e nosso boa noite. Fiquem com Jesus.